Estende sua mão para cá, para abençoarmos a vida do pastor Mauro. Ele que é boca do Senhor nessa noite. Amém? Nós acabamos de clamar por isso, que o Senhor nos use. E eu creio que o Senhor vai usar a vida do pastor Mauro para a honra, louvor do nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Mauro, a casa dele, a esposa, a pastora Valgneri. Nós abençoamos essa família, Senhor. Abençoamos o ministério deles, o ministério que o Senhor confiou, tem confiado a eles, Pai. Abençoamos, Senhor, eles em todas as áreas da vida deles, Pai. Como tua igreja, como a autoridade que o Senhor nos dá. No nome de Jesus. E te clamamos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor use o pastor Mauro com toda a ousadia para falar com a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Teu celular aí. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Na realidade, eu não estava escalado para hoje, né? Era o irmão Camargo, mas ele teve alguns problemas, nos procurou e que se poderia substituir. Eu falei, não, tudo bem, né? Então, nós temos que estar preparados para todo momento, porque somos instrumento do Senhor. Amém? Nós nunca podemos dizer, não posso, não, né? Para Deus não existe. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós temos que estar pronto para qualquer momento. Amém? Quem puder colocar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Deus colocou uma palavra em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? A palavra de Deus aqui diz assim, conversão do Saulo. Tem um título. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens e mulheres levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem te persegues. Mas levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está lá orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? É para aqui que trouxe a autorização dos principais para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e bem como perante os de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer em meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, o irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram os olhos como umas camas, tornou a ver e a seguir levantou e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentir fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias como discípulo.
logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é filho de Deus. Amém? Pode sentar, igreja. Nós podemos colocar um título aqui. A gente tem que aprender, jamais dizer nunca. É impossível. E hoje à noite é noite de causas impossíveis. Aqui nós vamos ver a conversão do homem, que aos olhos humanos era impossível converter. E se você tem alguma causa, alguma coisa, então pela esta palavra, creia que Deus pode transformar. O impossível é nosso, possível para Deus. Então para Deus nada é impossível. Então aqui nós vamos ver que Saulo era um homem muito zeloso, religioso, muitos de nós. Era também na autoridade, pessoa influente, cidadão romano. Veja, ele era um fariseu. Ele era muito influente e zeloso na lei judaica, né? Nos princípios judaicos. Mas era um inimigo declarado de Jesus. O Saulo era um inimigo declarado de Jesus, né? Quando Saulo começou a atacar os seguidores de Jesus, ninguém podia imaginar que algum dia tornaria seguidor de Jesus. Então, nunca diga não à tua causa, àquela pessoa que acha que não veio para Jesus. Quando Deus tem um plano, traz. Aqui nós vemos, né, quando Ananias teve aquela visão, falei, vai que é o meu instrumento escolhido. Né? Deus disse, aqui esse é o meu instrumento escolhido para levar o meu evangelho. Né? O Saulo, na sua arrogância, ele achava que era Deus, né? Era o máximo, era um homem presunçoso. Veja bem o que ele pediu, né? Pediu carta, autorização para o rei, na caminhada até o Damasco, se encontrasse as pessoas para matar ou prender, seja o que for. Ele era violento, né? E entrava nas igrejas, onde tivesse, ele entrava na sinagoga e tirava as pessoas, né? Ele não só perseguia, como apedrejava, assim como Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele permitiu tudo o que acontecesse, né? Então veja como ele era totalmente inimigo de Jesus. Então, aos olhos humanos, era impossível que ele poderia ser a transformação deste homem, né? Então nós temos casos, veja bem, muitas vezes nós temos casos que é impossível aos nossos olhos. Causa, seja qual for, enfermidade, família, finanças, seja qual for, para Deus nada é impossível. A enfermidade, o médico da terra pode dizer, você tem isso, você tem tanto tempo de vida. Mas é a palavra do homem. A palavra final é de Deus. É Ele que vem a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz assim, operando eu, quem poderá impedir? Quando Ele age, não tem quem possa impedir. Amém? Deus não tem como impedir. Né? Muitas vezes, quando você recebe um diagnóstico do médico, você recebe o diagnóstico do médico. O médico vai dizer, você tem isso, e vai dar até tempo de vida para você. Você vai ter tanto de tempo de vida. Se você não acreditar, não crer na palavra de Deus, você entra num parafuso, você começa a entrar em depressão, aquele choque que leva, né? E começa, onde que a pessoa começa a recorrer? Vai procurar tudo que é recurso por aí. Né? Vai procurar todos os recursos. Quando perder todos os recursos, aí vai pensar em Deus. Deus é o último lugar. Né? E quando nós temos Deus, nós temos várias passagens na Bíblia que nós temos que, nós como crente, nós temos que aprender, buscar de Deus. No momento de dobrar o joelho e falar com Deus. E o Espírito Santo vai dar direção, vai dar refrigério no coração de Deus. E Saulo não foi diferente, veja bem, ele estava caminhando, né, estava indo para Damasco, né, e de repente, vemos aqui no versículo de 4 diz assim, de 3, seguindo ele pela estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente um belo do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus a que tu persegues. Veja bem, Jesus, quando Deus tem um plano, Ele vai buscar de qualquer forma. Se não vier pelo amor, vem pela dor. E normalmente a gente vem pela dor, não vem pelo amor não. É o caso do Saulo. Jesus, tu me persegue, o que aconteceu? Ele ficou cego. Deus permitiu ficar cego 3 dias. Né?
E nós também, muitas vezes, quando nós vamos para Jesus, nós temos muitas coisas, as perdas, são perdas materiais, né? Aos nossos olhos. São perdas que materiais, seja qual for, muitas perdas, não só materiais, mas algumas perdas que nós temos. E muitas vezes a pessoa fica aflita, angustiada, poxa, perdi tanta coisa. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus é ganho. Né? Nós temos que glorificar a Deus, por isso que, né? Então veja bem, o Saulo fez muitos cristãos sofrerem. Na palavra diz, né? Ele se fazia sofrer, porque ele açoitava, mandava matar, apedrejava, né? Talvez, hoje existem pessoas que fazendo você sofrer. Tem gente aqui, alguém fazendo sofrer, alguma pessoa, com palavras, seja como for. Não se preocupe, o Senhor julgará a sua causa. Ele vai julgar. Nós temos que ter esse conhecimento da palavra, né? O Senhor julgará a sua causa. Não fique preocupado aquela pessoa, porque aquele é um instrumento de Satanás. Não é a pessoa. Né? Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios, acho que 6, a luta não é contra a carne e sangue, não é contra a pessoa. São espíritos malignos nossos celestiais que vêm. Ele usa as pessoas para magoar. E usa as pessoas mais próximas. Ele não vai usar o estranho de longe. Vai usar aquele que está mais próximo. Né? Aqui aconteceu. Né? Ele deixou muita gente a sofrer por essa situação. Né? Então a gente não podemos ficar preocupado. Por isso que a palavra de Deus lá em Isaías 54, 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti injusto, tu a condenará. Esta herança do servo seu é o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. É a palavra de Deus falando. Amém? Um dia o Saulo estava com a carta a matar os crentes. Né? No outro dia ele estava no chão. Então a nossa vida é assim. Do dia para outro você pode mudar a tua situação. Hoje nós podemos estar aqui, amanhã nós não sabemos. Deus pode nos recolher. Né? Então, veja bem. E Deus permitiu ficar 3 dias cego e calado. Né? E sabe onde é que ele foi parar? Foi na casa de um crente. Né? Olha, e Deus mostrou, e levantou Ananias. Esse personagem é um pouco até desconhecido, ele só fala nessa passagem aqui, né? Que ele mostrou em visão que tinha tinha uma pessoa hospedado na casa de um crente, comeu na casa, logo tornou-se pregador do evangelho. Ele estava na casa de um crente, foi hospedado na do crente. E pediu que Ananias fosse lá falar, mas ele ficou preocupado, né? Aqui na palavra nós vemos aqui, ó, Ananias teve uma visão, vai ver aqui na palavra, em versículo Atos 9, 10, diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe, vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, procura por Saulo a pedir de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito o santo Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu evangelho, o meu nome perante os gentios reis, bem como perante o filho de Israel. Nós somos escolhidos. Instrumento do Senhor, cada um de nós. Deus nos trouxe aqui para trazer o evangelho. Ananias ficou com medo. Falou: não, vai porque eu estou mandando. Então nós temos que obedecer. Veja bem, ele estava hospedado. Né? O Zaqueu, o que aconteceu? Zaqueu hospedou Jesus. Nós temos que hospedar Jesus no nosso coração. Muitos querem Jesus da cura, da prosperidade, mas não quer hospedar Jesus. Porque tem compromisso, tem regras, tem obediência. Isso que não querem. Só querem as bênçãos dele, só. Né?
Mas o Zaqueu não, ele hospedou. Ele não questionou, falou assim, desce e eu vou hospedar na tua casa. Ele aceitou e houve uma conversão. Jesus, aqui houve a conversão, houve a transformação. Então, quando nós hospedamos Jesus, deixamos entrar Jesus, não procurar que Jesus de cura ou de bênção só, mas verdadeiramente entrar no nosso coração, Deus há uma mudança, transformação. Como transformou toda a família do Zaqueu. Né? E é o que está acontecendo aqui com Saulo. Impossível aos olhos humanos. Né? Muitas vezes nós falamos de Jesus e falamos, aquele homem é difícil de trazer, aquela família é impossível. Mas para Deus não tem impossível. Se Deus tem plano, Ele vai buscar. Né? Ele vai trazer. Né? Então não fique preocupado, angustiado, porque o fulano já convida. Não, você convida 10, se vier um, glória a Deus, porque até mais, convida 20 e vier um, é glória a Deus. Né? Por isso que é difícil. A gente vê aqui a passagem, quando o apóstolo Paulo se converteu, como era difícil falar de Jesus. Procura ler o Atos todos, capítulo Atos todos, do 1 até o último capítulo sobre Atos, a dificuldade que o Paulo teve para levar o evangelho depois. E hoje não é diferente. Se fosse tão fácil trazer a pessoa para a igreja e permanecer, vou falar um pouquinho lá para frente, permanecer, né, é difícil. Mas para Deus nada é impossível. Okay, né? O encontro com Jesus na nossa vida, ele mostra que nós nos transforma em pessoas melhores, nos faz nova criatura. Por isso que a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17, diz assim, quem está em Cristo é nova criatura. Eis que faz coisas novas, as coisas velhas passaram. Então tudo que é passado, a gente tem que deixar. Tem gente que vem como crente, mas fica lembrando do passado. Mas Deus esqueceu, a própria palavra de Deus não lembra do passado. Né? Deus nós ficamos remoendo o passado. Nós temos que olhar para frente, Jesus. Agora nova criatura, as coisas velhas passaram. Então jamais diga nunca que se trata que Deus pode fazer. Deus pode transformar qualquer um de nós. Só de nós abrir o coração, deixar Jesus hospedar nossos corações, Deus vai transformar. Ele faz aquilo que... porque a palavra de Deus é bem clara. Se a gente crê o que está escrito aqui, é só crer, ter a fé, acreditar. A palavra de Deus diz em Isaías 50, que a palavra dele não volta vazia, sem primeiro cumprir aquilo que está designado, está escrito aqui. E muitas vezes nós queremos ler aqui, entra, mas é difícil acreditar e ter fé na palavra que está escrita aqui. Nós temos que acreditar. Né? Por isso que a palavra diz lá em Lucas 1,30, porque para Deus não haverá impossível em todas as promessas. Não haverá impossível, né? E a palavra lá em Gênesis 18,14 diz assim, acaso para o Senhor a coisa é difícil? Para Deus nada é difícil. Ele é criador dos céus e da terra, Ele é dono de ouro e prata, tudo é dele. Ele fez a treva, fez a luz, foi tudo que Ele fez. Então, nada é impossível para Ele. Agora, nós temos que estar na obediência dEle. Ele não vai dar a bênção de qualquer jeito, não. Né? Então, veja bem, o Senhor transformou o Saulo, perseguidor, em Jesus, em seguidor de Jesus. Veja a mudança que fez. O homem que era perseguidor passou a ser seguidor de Jesus. Ele era o inimigo de Jesus. Agora não, agora ele está seguidor de Jesus. Veja essa mudança que houve na vida. E nós também, quando nos vemos por Jesus, as pessoas têm que ver a mudança na nossa vida. O maior testemunho para alcançar a vida é a nossa mudança. Não precisa fazer nada, é só as nossas atitudes, né? Só o comportamento da gente, a pessoa já começa a dizer, essa pessoa mudou. Ou muitas vezes a família se afasta, aquele que se você fazia do mesmo grupo, depois se afasta, porque ele não bebe, não fuma, não faz mais nada, então se afasta, né? Muitas vezes nós achamos que as coisas de Deus estão demorando, né?
A gente precisa aprender a ver que cada demora, como se fosse perfeitamente boa, são motivos de orar e não ficar ansioso, impaciente e incomodado. Nessa demora, muitas vezes, Deus fala, Deus não está falando nada. E a pessoa fica preocupada, incomodada, achando que Deus não está fazendo nada. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. É um momento de oração, glorificar pela luta, pelas dificuldades, agradecer a Deus, porque Deus tem um propósito em cada luta. Não é em vão que vem as lutas nas nossas vidas. E quando nós não temos conhecimento da palavra, a gente fica aflito, angustiado, né, reclamando, achando que vai estar demorando. E não é demorado. São oportunidades para Deus desenvolver qualidades imperecíveis, mas difíceis de ser adquiridas. A humildade, paciência, serenidade e a força. Essa é, né? Porque Deus alonga a nossa para que crescemos espiritualmente. Por isso que a palavra 2 Pedro 3:9 diz assim: não retarde sua promessa, como algum que acha demorado, para que nenhum se perca. Então, quando acho que está demorando, Deus está trabalhando na nossa vida, até nossos familiares, muitas vezes, dependendo do tipo de bênção, Deus está trabalhando. Porque Deus não quer perder nenhum de nós para a salvação na vida eterna. Jesus veio, Ele cura, liberta, prospera, abençoa. Mas o objetivo principal é a salvação na vida eterna. Né? A gente tem que descansar no Senhor. Né? Nós temos um exemplo agora há pouco tempo do irmão Olaves. Né? Ele foi para o braço do Senhor. Né? A gente tem que ter essa paz. Naquele momento que nós temos que ter aquela paz. Que tem muita gente, e eu creio que quando chega aquela hora a pessoa fica, né? E agora? Onde é que eu vou? E quem tem Jesus, fica em paz. Você vai descansar. Né? É isso que nós temos que fazer. Então, veja bem. Nós temos que acreditar e crer na palavra de Deus. Né? Em Isaías 48 diz assim: a erva seca, as flores caem, mas a palavra de Deus dura para sempre. Essa palavra não muda. O que está escrito não muda nunca aqui. É só acreditar o que está escrito aqui. Né? Em Isaías 1,19 diz assim: ao menos vocês me obedeçam, podereis comer os melhores frutos que esta terra produz. Então ele só fica dizendo, obedeça, só obedeça. Nós temos que obedecer. Então jamais diga nunca, para Deus nada é impossível, tudo Ele é todo poderoso. Em Romanos 5,4 tem uma palavra que diz assim, a perseverança. Né? Romanos 5 diz assim, a perseverança. A palavra perseverança, grego original, traduzido como perseverança, significa determinação, constância, resistência. Ela é usada para referir-se aos cristãos que permanecem firmes em sua caminhada de fé, apesar da provação, muitas lutas. Né? Os revés diminuem o ritmo. Deus não exige uma chegada rápida. Deus não quer que caminhe rápida. Né? Ele espera o progresso contínuo. Grandes que requerem enorme perseverança. Então, Ele quer que... Deus não está exigindo, que Ele espera que seja contínua a caminhada. Como Jacó, quando encontrou com Esaú, falou, eu vou na caminhada, eu vou no caminho do pasto do gado, é devagarinho. A caminhada espiritual é ao pasto de gado, devagar. Para que você seja contínuo. As caminhadas com Jesus não é 1 ano, é 2, é eterno nessa terra. Né? Então a gente não pode, na caminhada, quando vem para Jesus, não se pode empolgar totalmente. Vamos devagar, as coisas vão acontecendo, deixa Deus acontecer, Deus vai capacitando, Deus vai instruindo os caminhos que nós temos que seguir, para que a gente não se decepcione, as decepções vão vir. As pessoas decepcionam. E muitas vezes, se a gente não estiver firme na palavra, a primeira decepção já quer desistir, já abandonar, largar Deus. Né? Está demorando as bênçãos, porque vem para a casa de Deus procurando Jesus da cura, Jesus da prosperidade. Nós temos que procurar Jesus que tem a vida eterna, aquela caminhada que tem. É isso que nós temos que fazer, nesta caminhada de passo, de devagar, sem aquela atropelo, querer com uma velocidade, querendo fazer tudo. Não, a caminhada de Deus devagar.
É 1 ano, 2, 3, 4, quando você já faz 20 anos, outros estão 30 anos na caminhada, outros 40, como pastor 50 anos, mas está firme ali. Vem a luta, está lá, passa. Vem outra luta, passa. Vem a vitória, vem a luta. Porque assim, a caminhada cristã não é só vitória, não é um plano, ela tem altos e baixos. Tem a vitória, tem as lutas e assim vai. E cada vez Deus permite aquilo que você pode carregar. A luta que você está carregando, Deus permitiu, porque você tem como carregar esse peso. A palavra de Deus diz lá em Coríntios, Ele dá aquilo que você pode carregar. Ele não dá mais além do que você possa carregar. Muitas vezes nós desesperamos, que luta, que dificuldade, parece que está pesando muito. Mas não está pesando não, Deus só permitiu aquilo que você pode carregar. Né? As lutas são isso. Então nós temos que perseverar e não desistir. Porque cada um de nós somos instrumento escolhido do Senhor. Ele nos escolheu, Ele que traz, né? Então veja bem, grandes conquistas requerem enorme perseverança. As grandes conquistas é perseverança. Não é do dia para a noite, não. Muitas vezes, uma promessa de Deus pode levar 1 ano, 2, 3, seja qual for. É o tempo de Deus. Por isso que a palavra de Deus, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia para Deus. Por isso que nós muitas vezes achamos que demoramos. Né? Então, aquela causa que é impossível, para Deus nada é impossível. Veja o Saulo aqui. Para o humano era impossível ele ser seguidor de Jesus, levar o evangelho de Jesus. Mas quando Deus tem plano, projeto, Ele vai buscar. Transformou ele, né? Permitiu. E cada um de nós, Deus nos trouxe aqui. Trouxe para esta congregação, para fazer algo para o Senhor. E a palavra diz, eu vos escolhi, não vos me escolhi, Ele nos escolheu. Então nós temos que entender que Deus escolhe cada um, né? A palavra de Deus não pode ficar apenas na nossa mente, ela deve moldar na nossa vida. Nisso fala em Salmo 119, 2, né? Então nós temos que buscar de Deus, buscar a direção de Deus. Como Davi, quando tinha luta, o que ele fazia? Ele buscava de Deus. Primeira coisa, ele dobrava o joelho e falava com Deus. Ia partir para a guerra, ele falava com Deus, com o Senhor. Como é que eu devo fazer? Deus dava estratégia. E tenha certeza, quando vier as dificuldades, a luta, coloca de joelho, primeira coisa. Deus vai te dando refrigério, vai dando uma paz dentro do coração. E o Espírito Santo começa a dar estratégia para fazer, dirigir. Quando nós não conhecemos Deus, o que nós fazemos? Já entramos em parafuso, depressão, preocupação, né? Mas não, é a melhor coisa, dobrar o joelho. E quando nós fazemos isso, veja Davi. Davi era perseguido por Saul de tudo que é lado, né? Ele fugia de um lado e outro, mas veja bem, em 1 Samuel 23, versículo 14, diz assim, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Né? E esse pessoal de Zif era descendente de Judá, quer dizer, é o povo dele, o povo de Davi. Mas traiu. O povo de Zif veio lá avisar a Saul que ele estava por ali. Mas veja bem, Deus não entregou na mão dele. Nós também. Se nós estamos na obediência de Deus, jamais o inimigo vai tocar a nossa vida. Se vier a luta, Deus permitiu. E Ele vai guardar. E vai abençoar. E é tudo passageiro. A luta não permanece. As dificuldades não permanecem. É passageiro, é rápido. Né? Rápido, muitas vezes, demora porque aos nossos olhos. Mas para Deus é rápido porque é um trabalhar de nós. Porque Deus, Ele vem transformar as nossas vidas, trabalhar na nossa vida, através de trabalhar para outras vidas. Isso que Deus quer. E nós temos que entender que a luta, Deus está trabalhando na nossa vida, porque Ele quer nos usar, através de nós, alcançar outras vidas. É isso que Deus quer fazer. Então, nós temos que aprender, quando vier as lutas, agradecer, glorificar a Deus. Dizer, glória a Deus, as lutas que o Senhor tem me dado, porque o Senhor tem me transformado. Toda luta, seja qual for, qualquer área que seja, familiar, enfermidade, financeira, seja qual for, é uma maneira de Deus trabalhar na nossa vida a transformação, a mudança. Pode ver que
aquilo passa, depois passa, você nem lembra mais do que passou. E quando tem permissão de Deus, então glória a Deus. Deus supre todas as necessidades, nos guarda, nos livra, abençoa. Se é uma enfermidade, Deus vai preparar um médico certo, o remédio certo, tudo Ele encaminha. E nós temos que acreditar. Não ficar dependendo do homem. O médico vai dizer, o médico da terra, ele é a função dele, o diagnóstico dele. Você tem isso, vai ter que tomar isso, pode estar até o tempo de vida. Mas a palavra final é de Deus. Quanta gente que deu, o médico da terra deu um prazo e está até hoje aí, né? Com saúde ainda. Então nós temos que agradecer a Deus e que não fique preocupado nas causas que se você, nesse culto de sexta-feira, de causas impossíveis, parece impossível, também para os que estão no canal de missão, aquela causa que parece que é impossível aos nossos olhos. E se você receber algum diagnóstico do médico que deu tanto tempo de vida, sei lá como for, mas a palavra final vem dele. Então nós temos que buscar a palavra de Deus, busca de Deus. E aquele que obedece, aquele que está que busca o Senhor, como Davi, ó. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é minha fortaleza e meu refúgio. Ele nos esconde, nos guarda do inimigo. Então nós temos que acreditar. Como Davi, homem segundo o coração de Deus. Então ele guardou ele. Jamais o inimigo tentou. Veja bem, o tempo que ele levou para assumir como rei. Foi ungido, levou mais de 25 anos para assumir o rei, como rei de Israel. Veja o tempo. Mas esse tempo foi uma preparação para ele ser o rei. Então, tudo isso é no trabalho, no ministério espiritual, seja aonde for, tem um momento de Deus nos aperfeiçoar. Só que depende de nós. Deus dá livre-arbítrio, se você quer ou não quer. Deus não obriga ninguém. Né? Há dois caminhos, largo e estreito. A gente que escolhe. Ele não manda você pegar esse caminho estreito, não, ele deixa a teu critério. Ele traz aqui, traz para a congregação, traz para Jesus. Agora, daqui para frente, não é o Satanás não, depende de nós. É nós. Depende de nós, a nossa atitude, a nossa obediência, buscar conhecimento da palavra de Deus, porque, como diz em Atos, o Senhor disse para Ananias, é um instrumento, é o meu instrumento escolhido para levar o meu evangelho. Então Deus está falando para cada um de nós, nós somos instrumento escolhido de Deus para levar o evangelho do Senhor. E Deus, se você acha que não é capacitado, Deus vai capacitar. Ele não pega capacitado, ele pega para capacita cada um. Agora, essa capacidade depende de nós também. A vontade e querer e dar o melhor para Deus. Né? E ter um tempo para Deus. Nós temos que aprender, porque muitas vezes nós damos sobra de tempo para Deus. Nós temos que dar o melhor tempo para Deus. E muitas vezes nós damos coisas melhores para coisas do mundo. E para Deus nós damos o restinho que sobra. Então nós temos que ser fiel em Deus. Né? E ter certeza, aquele que é fiel, Deus cuida, não desampara. E aqueles que você tem colocado as causas impossíveis na mão de Deus, nesta noite, creia por esta palavra, Deus transformou Saul. Ele vai transformar aquelas causas que você tem colocado na mão de Deus e tenha certeza que Deus vai mudar essa situação de cada um, e aqueles que estão ouvindo pelo canal da missão, tenha certeza, amém? Que esta palavra que Deus me colocou nesta noite, né, que possa cada um tomar posse desta palavra, crer na palavra, que para Deus nada é impossível. A palavra está escrita, para Deus nada é impossível. Nós temos que acreditar, e nunca diga, não vou conseguir, nunca vai acontecer isso. Tira essa palavra, porque aí você está profetizando para você mesmo a negatividade. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando neste momento, pela esta palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, que eu possa acreditar e crer. Amém? Então vamos estar orando. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus,
por esta noite abençoada nesse culto de causas impossíveis pela fé na tua palavra, Pai. Essa transformação que foi feita na vida do Saul, mudando o nome para Paulo. Hoje, porque Saulo era grande, Pai querido, Paulo é pequeno. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai querido, cada ouvinte da missão cristã, né, cada irmão que Tu trouxe nesta noite, nesta congregação, nessas causas impossíveis que cada um está colocando diante de Ti, Pai querido, nós cremos um grande mover do Senhor, que o Espírito Santo possa agir nos nossos corações, Pai querido, e cada um possa crer que para Deus nada é impossível, e a Tua palavra diz, operando eu, quem poderá impedir? Quando Tu opera, não tem quem possa impedir, e para nós possamos crer nessa causa impossível, o Senhor vai quebrar todo o ferrolho, todo impedimento, aqueles que estão enfermos, nós cremos a Tua mão agindo, Pai querido, aqueles que são problema familiar, problema financeiro, causa na justiça, Pai, Senhor, nós cremos no Teu poder agir, Pai querido, e a Tua palavra, Pai, diz, Pai, que Tua palavra é viva e eficaz, Pai querido. Jesus, nós cremos na Tua palavra, para fé na Tua palavra, Pai, declaro a bênção e vitória para cada casa que está sendo colocado nesta noite, aqueles que estão fazendo propósito também, nesta culto de sexta-feira, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, derramar essa bênção, Pai, abençoando grandemente, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo, repreendemos todo espírito de contenda, espírito de intriga, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa, Pai, abençoar, abrindo a janela do céu, derramando o bálsamo no coração, Pai, o refrigério, e que nós possamos sair daqui nesta noite com o coração alegre, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço Tua bênção, abençoa esse ministério, abençoa grandemente, Pai, o nosso pastor Miranda, o anjo desta igreja, Pai, possa abençoar grandemente, abençoa cada vida que trouxesse, cada liderança, cada membro desta igreja, os ouvintes da missão também, seja abençoado. Eu creio, que eu declaro que não há nada impossível, como diz a Tua palavra, para Deus, nada impossível. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? E uma salva de palmas ao Senhor.